Então vou, então vou dar início ao webinar. Primeiro, obrigada a todos os participantes que se juntaram. O meu nome é Susana Branco. Fiz parte do projeto, faço parte da ISO e fiz parte da gestão de projeto da Wells. Já estamos aqui há 4 anos a trabalhar em conjunto e é muito importante para nós na ISO e também transmitir um bocadinho isto aos nossos clientes, documentar os casos de sucesso e partilhar as boas práticas que têm sido implementadas na gestão de experiência de clientes, porque isso é crucial para que o nível de maturidade de todos os clientes cresça e exista uma partilha de boas práticas. Então temos desafiado os nossos clientes a partilharem e a criar este momento de partilha. Também é um bom momento de síntese e de balanço, não é? De como é que está o nosso programa de gestão de experiência de cliente. E foi esse desafio que lançámos hoje a Yolanda. A Yolanda Silva é Head of Customer Experience na Wells. Já se vai apresentar um bocadinho. E dispôs-se hoje a partilhar com vocês o que é que foi este projeto, como é que trabalhámos em conjunto durante estes 4 anos, quais é que eram os objetivos do projeto, alguns desafios, não é? Porque nem tudo é linear. Por isso, obrigada, primeiro que tudo, Yolanda, por nos dares um bocadinho deste teu tempo e partilhares. Nem sempre é fácil, não é? Abrirmos um bocadinho a nossa casa e as nossas histórias, as nossas dores, mas também os nossos sucessos, claro. Por isso, se calhar, ia-te perguntar um bocadinho que te apresentasses, quem é que és tu, qual é o teu papel, porque eu acho que isso também é uma coisa muito interessante, que é agora vê-se que o título de Customer Experience Manager já aparece nos LinkedIns, nos perfis. Eu acho que isso também é um espaço interessante de nos contares quem és tu e qual é o teu papel na Wells. Claro. Olá, Susana. Em primeiro lugar, agradecer-te a ti e à ISO pelo convite para também estar aqui hoje a partilhar este que tem sido o nosso caminho conjunto, com muitos desafios, mas também uma série de sucessos. Portanto, estou muito satisfeita de estar aqui hoje a partilhar. Começando então por me apresentar e por falar um bocadinho do meu papel na Wells. Portanto, eu cheguei à Wells há 5 anos, depois de ter passado aqui por um background de consultoria e de marketing e comunicação. E cheguei com a missão de criar a área de experiência de cliente. Portanto, há 5 anos nós não tínhamos uma área de experiência de cliente na Wells. Atualmente, eu sou de facto responsável pela equipa de experiência de cliente e também pelas áreas de CRM e de Customer Service, que estão inseridas dentro da equipa de cliente que, entretanto, a Wells criou, e onde também temos uma área de Analytics. Portanto, nós basicamente somos pares de uma equipa de marketing, ou de uma equipa de operações, ou de uma equipa comercial. Portanto, acabamos aqui por responder à direção-geral da Wells. Portanto, isto para perceber como é que a nossa equipa acaba por estar enquadrada na organização. Como eu dizia, quando eu cheguei há 5 anos atrás, nós não tínhamos uma área dedicada à experiência de cliente, não conhecíamos muito bem a experiência dos nossos clientes, não a monitorizávamos, contudo já havia, de certa forma, aqui alguma preocupação em ouvir o cliente, portanto, através de estudos de mercado, quer fossem pontuais, mas também já alguns estudos regulares, como por exemplo o tracking de marca, que é algo que nós fazemos todos os trimestres e onde até já era aferido o NPS. Não na lógica que nós temos agora e que já vamos falar, mas um NPS de mercado. Portanto, desde há muito tempo que a Wells já vem começando a ter aqui esta sensibilidade para cliente e a querer de alguma forma perceber como é que os clientes se estavam a relacionar connosco. Um, a minha missão na Wells é efetivamente tentar trazer a voz do cliente para dentro da organização, para a mesa de decisões, e de alguma forma ir disseminando esta sementinha de foco no cliente nas várias equipas, para nos irmos tentando tornar uma equipa mais customer-centric. Diria que é assim, resumidamente, esta a minha missão. Podíamos começar um bocadinho, voltar a 2023 e perceber um bocadinho qual é que foi o ponto de partida, ou seja, como é que se começou a criar esta equipa que tu falaste, a criar esta noção da importância de gerir a experiência de cliente, um bocadinho que desafios é que vocês enfrentavam na altura, queres-nos contar um bocadinho o início? Uhum. Claro que sim. Então,
Como eu te dizia, se calhar até antes de 2023, portanto eu cheguei ao Elsa em 2021, nós começámos aqui por fazer o básico do básico de experiência de cliente, por mapear as jornadas, falar com as várias equipas para perceber, pelo menos na percepção delas, que love points e pain points é que existiam, e tudo começou um bocadinho por aí. Depois rapidamente percebemos que precisávamos de recolher feedback de cliente. Fomos até aqui, a primeira área que nos fez sentido começar a ouvir foi a ótica, portanto, porque a Wells, para além de ser tradicionalmente uma parafarmácia, e é daí que nós vimos, foi agregando uma série de negócios, muito uma avenida de crescimento em beleza agora, mas também tem aqui uma série de serviços, ótica, audiologia, nutrição e estética, onde, obviamente, aqui tem uma componente de atendimento e de especialização e de relação com o cliente diferente do quando fazemos uma transação mais simples de um Benuron, por exemplo. E, portanto, um negócio que nós começámos então aqui por sentir falta de ouvir o cliente foi a ótica. E na altura, a forma como nós começámos, e eu agora quando penso nisto, dá muita vontade de rir, mas eu acho que efetivamente, ainda bem que começámos, apesar de ter sido uma forma super manual e super arcaica. Portanto, a primeira vez que nós fizemos isto foi através de chamadas telefónicas, ok? Portanto, através da nossa equipa de apoio ao cliente, tínhamos um questionáriozinho e a equipa ligava. Como podem imaginar, isto para além destes contactos serem muito caros, porque as chamadas eram super longas, não é nada escalável, não é? Portanto, a equipa tinha que ligar centenas de clientes até conseguir 2, 3 respostas, porque a taxa de resposta era muito baixa, e quando conseguíamos, estamos a falar de chamadas que demoravam mais ou menos 10 minutos para fazerem as questões todas, depois os clientes não percebiam, voltavam atrás, etc. E, portanto, era algo que nós fizemos durante uns meses, percebemos que não estava, que era impossível, não conseguíamos o volume de respostas que queríamos e, portanto, rapidamente migrámos para um questionário online. Da forma mais amadora que possam imaginar. Portanto, nós não tínhamos qualquer tipo de ferramenta, por isso nós construímos os surveys em Microsoft Forms, fazíamos criávamos uma base de dados a cada 15 dias, fazíamos uma importação manual dessa base de dados, um envio de um SMS com o link do questionário. Nós não tínhamos forma de saber depois, quando recebíamos a resposta, quem era o cliente que nos estava a responder e precisávamos disso, não é? Para no fundo conseguirmos perceber, ok, esta pessoa teve uma boa experiência ou uma má experiência, mas o que é que ela comprou? Em que loja? Por quem é que foi atendida? Etc. E, portanto, fazíamos uma pergunta no final do survey, uma pergunta muito, muito tonta, mas que era a forma mais inteligente que nós na altura nos lembrámos, que foi, então, que perguntávamos no final, olha, pode indicar-nos o número de telefone ou o e-mail para o qual recebeu este questionário. E a partir desse dado, nós conseguimos então fazer match na nossa base de dados e ter aqui todo o contexto da interação daquele cliente com a Wells. Depois, era tudo manual, ou seja, nós tínhamos que extrair, ir a Microsoft Forms, extrair as respostas, analisá-las em Excel, depois um bocadinho mais à frente criámos um dashboard ainda em Excel, mas tudo muito, muito, muito manual. Depois partilhávamos mensalmente os resultados e com a organização, com várias semanas de delay e, portanto, era assim uma coisa que muito time consuming. Ainda assim, trouxe muito valor para a organização. Isso ia perguntar. Onde é que começaram a ver Sim. esses pequeninos pontos de valor que vos fez querer crescer o programa? É isso, ou seja, nós rapidamente na ótica começámos a perceber que existiam uma série de pontos que eram muito consistentes e ou seja, que tínhamos vários clientes ao longo de vários meses a referir aqueles pontos. Portanto, aquilo começava a ter alguma consistência de resultados que nos permitiam ir ter com as equipas e dizer, olha, se calhar temos que agir em determinadas coisas. Por exemplo, nós tínhamos um tema de percepção de pouca variedade de armações, quando na verdade nós temos uma variedade brutal e fazemos uma série de estudos e comparamos com a concorrência e percebemos que nós trabalhamos com as principais marcas, temos um elevado número de SKUs, portanto era uma questão de percepção, porque muitas vezes nós não temos espaço para ter tudo exposto. E, portanto, rapidamente percebemos que como é que nós podemos trabalhar este tema, que não é um tema real, mas que é um tema de percepção. Como é que no atendimento ao cliente nós podemos fazer com que o cliente perceba que aquilo que está exposto não é toda a gama que nós temos. Portanto, cabe ao vendedor ter esse papel, mostrar mais coisas, perceber com o cliente o tipo de armação que ele procurava ir buscar. Portanto, rapidamente nós conseguimos perceber ali algumas
alguns eixos que melhorariam a experiência e trabalhar junto das equipas para fazermos aqui pequenas evoluções. E depois, a seguir à ótica, outras áreas de negócio vieram ter connosco e começaram a dizer: olha, mas eu também gostava de perceber o que é que se está a passar aqui no meu âmbito. E depois evoluímos para avaliar as compras online, porque o nosso site também foi lançado em 2021 e, portanto, também precisávamos perceber como é que as coisas estavam a correr, e rapidamente escalou e tínhamos, com este mesmo processo super manual, mas estávamos aqui a ouvir já uma série de áreas. Foi um bocadinho assim o nosso início. Então, tu sentes que houve também uma, uma necessidade interna das equipas que vos puxou, ou seja, ao verem este primeiro piloto, perceberam o valor de ouvir a voz do cliente e puxou-vos para crescer mais. Ou Sim. seja, estava a tentar perceber quais é que foram esses motores internos, porque é que se começou a ouvir a voz do cliente não é? O que é que eram esses Uhum. motores? Mas foi exatamente isso, Sana. Ou seja, eu acho que este primeiro piloto provou que tinha valor e depois eu acho que nós não tivemos que fazer aqui nenhuma estratégia muito. Ou seja, fomos nós que fomos puxados, nós não tivemos que, no fundo, impingir a ninguém que isto fazia sentido. Rapidamente, nós fomos inundados com pedidos das várias equipas a dizer: olha, eu também gostava de perceber o que é que se está a passar na estética. Estou-me a lembrar da estética porque foi um que nós só lançámos mais à frente, porque vieram outras prioridades, mas nós tínhamos a equipa de estética, não sei, todos os meses a pedir-nos isso, porque iria trazer valor para eles. Portanto, eu diria que foi muito natural. As equipas rapidamente perceberem o valor e virem ter connosco a pedirem-nos para também elas terem essa informação. O que não quer dizer que depois quisessem logo agir com base na informação, ok? São dois estágios muito diferentes, ou seja, eu acho que houve logo uma curiosidade muito grande de como é que os clientes acham que é o meu serviço, etc. Perceber, estou bem avaliada, estou mal avaliada, etc. Mas daí até querermos ser consequentes, implementarmos um plano e termos aqui de facto uma transformação interna, isso não aconteceu logo, ok? Achas Só que para então houve distinguirmos um aqui. foco, numa fase inicial havia um foco, quase uma curiosidade pela métrica, estou a ser bem avaliado ou mal avaliado, Sim, menos pensamento na transformação da experiência, ou seja, que eu posso usar esta informação para transformar a experiência, muito foco curioso de perceber o que é que dizem de mim ou o que é que dizem da minha loja numa sim, sim, um foco curioso e depois às vezes até querermos ter aqui algum tipo de resolução mais estática, mais no momento, ou seja, eu tenho a pessoa A que teve uma má experiência no sítio B, com um atendimento específico, muito a preocupação de deixa-me lá perceber o que é que aconteceu naquele momento, naquela loja, quem é que estava a atender, e tentar resolver aquela situação em específico, perceber ou resolver aquela situação em específico, não tanto uma, uma lente um bocadinho mais abrangente, mais de helicóptero, de ok, aconteceram estas situações, quais é que são materiais ou que não são assim tão materiais e que eu devo trabalhar num plano para tentar assegurar que no futuro outros clientes não vão sofrer com o mesmo problema, Claro, ok? claro, claro. Sim, e ia-te perguntar um bocadinho agora, estavas a falar de um ponto de vista da implementação ou do crescimento do projeto. Quais é que foi, porque isso é uma coisa mais vossa, não é? Não é tanto as equipas recebem informação, mas o crescimento do programa, a recolha de informação com qualidade, esse escalar a informação é uma responsabilidade da tua equipa, não é? Portanto, está centrado. Uhum. Queres-nos falar um bocadinho como é que foi essa implementação? Ou seja, como é que passaram da manualidade, que era um grande desafio, para o programa que tem hoje, os principais desafios em criar e escalar esse programa? Claro. Então, quando nós já tínhamos aqui uma dispersão de informação, estávamos a recolher feedback de uma série de sítios, muito manual, a nossa equipa não crescia à velocidade que estas necessidades cresciam, percebemos efetivamente que precisávamos de nos profissionalizar nesta atividade de recolha de feedback de cliente e foi aí que lançámos então um concurso ao mercado para percebermos qual poderia ser aqui a melhor tecnologia para nos apoiar. E foi nesse momento que então conhecemos Qualtrics, percebemos que era a solução que melhor fit fazia com as nossas necessidades. Foi aí também que conhecemos a ISO, que nos foi proposto pela Qualtrics como um implementador recomendado.
Nós, na altura, seguimos essa recomendação e começámos então aqui a implementação convosco e depois a nossa parceria continua até aos dias de hoje, não é? Mas aqui foi um bocadinho os objetivos, então, nesta altura, quando nós percebemos que precisávamos de nos profissionalizar, foi efetivamente nós queríamos aumentar o número de momentos, o número de touchpoints onde estávamos a ouvir o cliente. Queríamos também aumentar o número de respostas que conseguíamos, portanto era importante para nós aumentar a taxa de resposta, para termos aqui então no fundo uma base sólida para trabalhar. Era importante para nós automatizar e portanto nós não conseguíamos escalar se tivéssemos todo o trabalho tão manual como tínhamos até à data, portanto garantir toda a automatização desde o envio até à análise, portanto era também para nós um critério-chave para esta decisão e depois, para além disso, ainda a disseminação desta informação para dentro da organização, ou seja, nós precisávamos de democratizar o acesso, precisávamos que as equipas conseguissem ter acesso a esta informação em real time e isso conseguimos com o Qualtrics através dos dashboards. Portanto, diria que tínhamos assim estes 4 ou 5 objetivos neste momento de arranque. Ok. E quais é que foram assim, os principais desafios? Lembras-te assim, as principais. Sim, tivemos tantos. Ou seja, é um processo de 4 anos de implementação que agora nunca para, não é? Sim. Porque vai sempre melhorando. Mas quais é que foram assim as dores que tu sentes? Olha, em primeiro lugar, antes até da implementação, eu acho que foi uma grande vitória quando nós conseguimos aprovação para fazer este concurso e investir numa ferramenta deste género, ok? Porque não foi a primeira. Nós tínhamos isto idealizado no nosso roadmap para mais cedo, não foi logo aprovado no primeiro ano, e quando conseguimos de facto avançar com isto, foi assim mega vitória. Portanto, eu diria que o primeiro desafio foi termos conseguido chegar a este ponto de bora investir nisto. Depois disso, ao longo do caminho, olha, o primeiro desafio acho que foi técnico. Portanto, nós tivemos aqui um primeiro ano, se calhar até 1 ano e meio, de um trabalho duro por parte da nossa equipa de cliente, por parte da vossa equipa ISO, por parte da nossa equipa de IT, mas que foi um caminho que eu posso dizer que se calhar foi um bocadinho invisível, ou seja, todo o trabalho que nós tivemos não teve logo frutos, nós não conseguimos entregar logo a organização que nós queríamos. E porquê? Porque estes primeiros meses ou ano acabou por ser aqui um bocadinho o setup da coisa, não é? A integração de Qualtrics aos nossos sistemas, e que na Sonai nós temos muitos sistemas e muitos sistemas legacy e, portanto, nós já sabíamos que o caminho não ia ser rápido e acabou, de facto, por se comprovar que não foi assim tão rápido. Portanto, eu acho que o primeiro desafio foi este desafio técnico de conseguirmos ter aqui a base bem montada, toda a arquitetura definida, os sistemas interligados. Depois tivemos também aqui um segundo desafio mais ligado à parte de alinhamento interno entre equipas e aqui um bocadinho mindset. E porquê? Vocês isso, quando chegaram, desafiaram-nos e bem em relação à forma como nós estávamos a construir os nossos questionários, que eram gigantes, eram muito densos, muito time consuming para o cliente, estávamos a exigir um esforço muito grande por parte do cliente e, portanto, nós, a equipa de projeto, rapidamente percebemos que precisávamos de alterar e que a metodologia que vocês nos estavam a sugerir fazia sentido, portanto, nós estamos a falar de termos questionários, se calhar 10 a 15 perguntas e termos evoluído para questionários que têm 4, portanto, no fundo o que nós temos é uma pergunta da NPS e depois tentamos perceber qual é o motivo pelo qual o cliente deu aquela avaliação, não é? E aqui estamos a falar de ter um driver que explica e depois ainda vamos a um nível abaixo de explicação que vamos à causa raiz. E assim conseguimos perceber claramente por que motivo é que um cliente me deu um 2 ou porque é que me deu um 10. E depois, obviamente, que temos aqui também espaço para uma pergunta opcional, de resposta opcional, em que o cliente nos pode deixar por escrito o que quiser. Mas, portanto, estamos a falar de termos que gerir as equipas para, ok, eu agora não vou fazer 10 perguntas ou 15 como fazia, eu vou fazer 3 obrigatórias e uma opcional. Obviamente que as pessoas ficaram reticentes a pensar, mas eu vou perder informação. E, portanto, tivemos aqui um momento de tentar explicar que não vamos perder informação, vamos ter informação mais assertiva e que nos permite mais facilmente perceber por que motivo é que eu estou a ter uma performance espetacular ou por que motivo é que eu estou a frustrar o meu cliente.
e com base nisso eu vou conseguir agir. Porque a verdade é que nós não agíamos sobre, sobre todas as coisas que nós perguntávamos, não é? Era impossível. E, portanto, diria que esse foi o segundo desafio. E Claro que depois, essa um terceiro... informação também está complementada com todos o que chamamos os dados embebidos, ou seja, nós não precisamos Isso, perguntar ao cliente, exatamente. esse trabalho invisível, não precisamos perguntar ao cliente qual é a idade, onde é que fez a compra, qual é o segmento. Essas coisas todas vêm embebidas na própria resposta e também complementam a resposta, e é também um mindset diferente, não é? Para o cliente, Sim, desculpem, para os vossos clientes internos a pensar na informação de outra maneira era sempre um desafio. sim, exatamente. Ou seja, o que nós fizemos foi exatamente isso, não é, Susana? Ou seja, com base no questionário que nós temos, nós embebemos a informação que seja relevante para aquele questionário e depois, quando estou a analisar, e como eu sei, ou seja, eu deixei de precisar de fazer aquela perguntinha tonta que eu dizia no início para fazer o match, agora com o Qualtrics eu tenho um link único que é enviado para cada cliente e, portanto, quando eu recebo a resposta, eu sei automaticamente que aquela resposta foi da Susana, que comprou o produto A, B e C na loja X, na data Y, qual foi o seu ticket médio, etc, etc. E, portanto, isso muda tudo, porque eu consigo perceber o NPS à loja, o NPS por região, o NPS por categoria de produto. Estou-me a focar aqui no loja, mas quando estamos a falar, por exemplo, de online, há uma série de coisas que nós conseguimos perceber. Se o cliente teve alguma ruptura na encomenda, se a encomenda foi atrasada, qual foi a transportadora que lhe entregou, ou seja, temos toda essa riqueza de informação que me vai aparecer em dashboard e que, portanto, não é informação que se perde, é informação que eu já não preciso perguntar ao cliente, já não me passo isso antes para o cliente. Diria que estes foram assim, os dois principais desafios. Só um terceiro desafio que nós conseguimos antecipar, e eu acho que o facto de termos antecipado nos fez ter aqui bastante sucesso depois na fase mais à frente, que foi a questão do governance. Ou seja, nós conseguimos, logo desde este primeiro momento de implementação, nós em paralelo com estas questões mais técnicas, começámos logo a pensar, ok, e quando eu tiver isto tudo dentro de Qualtrics, os cenários todos a rolar, com a informação diária, etc., como é que vai ser esta gestão? Ou seja, não pode ficar encerrado na nossa equipa, nós não vamos ter essa capacidade de estar a analisar tudo diariamente, agir sobre tudo, levantar os alertas e, portanto, começámos logo a pensar como é que seria este governance pós-implementação, que até termos um modelo que nós achamos que é um modelo de sucesso, foi um desafio grande. Queres desvendar um bocadinho algumas coisas que nos possas contar como é que funciona? Porque eu acho muito interessante a forma como vocês disseminaram um bocadinho a responsabilidade da informação, como é que vocês estão a organizar. Queres só mostrar um bocadinho do que possas, claro, como é que é este vosso. Sim, claro. Acho que esse é um desafio, e se calhar as pessoas que aqui estão a participar hoje certamente sentem um bocadinho essa dor, ou seja, há muitos clientes nossos e nós temos sempre que muitos dos projetos de gestão de experiência de cliente falham, não é porque estão mal desenhados, é por uma questão de governance. E que a governance muitas vezes está ali oculta, mas que ela tem um poder muito grande e que faz a diferença para uma gestão funcionar ou não. Eu acho o vosso caso de Uhum. disseminação de informação muito interessante e acho que se o puderes revelar um bocadinho, acho que podia ser uma boa prática. Sim, claro, olha, então, basicamente o que é que nós fizemos? Nós definimos aqui um modelo de governance, lá está, que assenta em ownership partilhado pelas várias equipas. E, portanto, o que nós temos é, para cada touchpoint que nós temos, portanto, compra em loja física, compra online, compra em cada um dos serviços, etc., nós identificamos um ou dois pivôs para a gestão da experiência desse touchpoint. E, portanto, qual é a responsabilidade destas pessoas? No fundo, é monitorizarem os resultados e garantirem que existe um plano de ação que é implementado sempre que necessário. Obviamente que nós tivemos que dar aqui formação em Qualtrics para estes pivôs, portanto, somos nós que temos a responsabilidade de construção dos dashboards, etc. No fundo, o que eles fazem é o consumo desta informação,
e depois estamos sempre aqui em contacto para, sempre que nos pedem para fazer algum tipo de alteração, há uma informação que não está tão clara, etc. Também nós estamos cá para apoiar nisso, para garantir que a informação está super clara, mas são eles que têm aqui a responsabilidade de irem entrando na ferramenta, consultando a informação, através dos filtros que nós definimos, eles conseguem ir ao detalhe daquilo que precisam, ao NPS por loja, ao NPS por região, ao NPS por categoria, ou seja, por todas as variáveis que são relevantes para cada um dos negócios. Depois, a nossa equipa de CX se reúne regularmente com estes pivôs para discutirem os resultados que obtivemos, perceber qual é que é o ponto de situação do plano que está em curso e, portanto, nós vamos fazendo, no fundo, este acompanhamento, esta quase que gestão de projeto de cada um dos touchpoints. Nós também partilhamos mensalmente uma visão executiva dos resultados com toda a organização, porque nem todas as pessoas entram em Qualtrics e vêm essa informação, portanto nós partilhamos uma versão muito, muito resumida, uma versão de facto executiva com toda a organização, até a administração, e é para irmos todos acompanhando como é que a performance está a evoluir. E depois, para além disto, nós temos também aqui alguns momentos no ano em que apresentamos à administração os resultados da NPS dos vários touchpoints e como é que estamos em termos de plano de implementação, em que aqui nós fazemos questão que os pivôs de cada um dos touchpoints sejam presentes e que sejam eles próprios a apresentar a evolução do seu plano de ação. Portanto, de facto, é mesmo um modelo assente em partilha de ownership, ok? Resumidamente, acho que é isto que é assim que nós estamos a trabalhar. Agora gostava, porque não é uma história de sucesso sem resultados, não é? E acho que também é muito importante. E temos falado muito sobre isso, como documentar os resultados, como mostrar que isto não é instinto, não é? Que há resultados de negócio, há melhorias, há métricas. Uhum, Quero falar um bocadinho. Como é que vocês têm medido os resultados? Como é que mostram? Porque é preciso cativar budget, é preciso mostrar resultados, porque na realidade isto é um negócio, não é? Gerir uhum, de clientes claro. é rentável, para passar um bocadinho de um centro de despesas, que eu acho que aconteceu com vocês, passar desta lógica de um centro de despesas para um centro de criação de valor e de lucro. Queres-nos falar um bocadinho como é que vocês, quais é que os resultados que tiveram, como é que os comunicam internamente? Sim, claro. Então, olha, vou dividir aqui e separar primeiro os resultados em dois níveis. Por um lado, resultados específicos de NPS, taxas de resposta, etc., e depois resultados mais com impacto no negócio diretamente. Portanto, nesta questão de taxas de resposta, que era um dos nossos objetivos, nós, após a implementação de Qualtrics, conseguimos efetivamente aumentar a nossa taxa de resposta em todos os surveys. Aquele que se calhar teve assim um aumento maior até foi o do online, e tivemos aqui um incremento de 7 pontos percentuais após a implementação de Qualtrics, porque nós também fazíamos, e acredito muito que a contribuir para isto foi a redução do survey, portanto está muito mais curto, por um lado. Por outro lado, a proximidade do envio, ou seja, nós estamos a conseguir enviar muito mais próximo da experiência que o cliente tem, coisa muito mais fresca do que fazíamos antes, porque era manual. Portanto, aí conseguimos fazê-lo. Depois, mesmo em termos de resultados de NPS, nós também tivemos aqui evoluções positivas portanto, nessa parte da gestão da experiência, acho que está muito claro que ter investido numa ferramenta deste género nos permitiu. Estamos a alcançar os nossos objetivos iniciais, de estar a ouvir mais momentos do negócio, aumentar taxas de resposta e aumentar níveis de satisfação e conseguir disseminar a informação de uma forma mais rápida. Posso até dar aqui um exemplo de um plano de ação que nós fizemos para a Ótica o ano passado, em que mostra que nós estamos a conseguir ser consequentes com aquilo que ouvimos. Nós percebemos que no primeiro semestre do ano passado tivemos vários meses com o NPS de Ótica em queda, ok? O que é que entretanto foi feito? No segundo semestre foi montada aqui uma equipa em que nós escolhemos as 30 maiores lojas que estavam com um NPS abaixo de um standard que nós consideramos um mínimo de qualidade, e para essas 30 lojas foi identificada uma pessoa das operações
que tinha a responsabilidade de fazer um acompanhamento diário desta métrica e de trabalhar nos pontos de insatisfação específicos daquela loja. Ou seja, nós temos pontos comuns, globalmente, mas cada loja depois acaba por ter a sua realidade em particular. E aqui posso dizer que depois disso nós tivemos aqui um acompanhamento muito próximo, um reporte aos responsáveis deste negócio, etc. E os resultados foram espetaculares. O que aconteceu? Nós conseguimos logo no segundo semestre ter aqui um NPS com uma subida de 3 pontos percentuais face ao semestre anterior, e agora quando nós comparamos janeiro e fevereiro deste ano com o homólogo, nós já estamos com 4 pontos percentuais acima em termos de satisfação. Portanto, resultados que nós consideramos muito positivos e, portanto, quando conseguimos partilhar informação com as equipas, a sensibilizá-las para a métrica e pô-las a trabalhar nesse sentido, a satisfação aumenta. Passando agora para o segundo bloco de, ok, mas e então que impacto é que aumentarmos a satisfação e o NPS está a ter no negócio? Essa é a parte em que eu acho que nós precisamos de trabalhar melhor em 2026. Nós trabalhamos muito nesta lógica que todos os estudos nos dizem que clientes satisfeitos, clientes recomendam, a recomendação traz-nos mais clientes, sabemos que angariar clientes novos é muito mais caro do que manter os que aqui estão, e sabemos que clientes satisfeitos compram mais. Portanto, isto é o que a teoria nos diz. Nós, de certa forma, já estamos aqui a incorporar algumas métricas mais económicas ou mais financeiras. Por exemplo, nós já trazemos para dentro de Qualtrics o ticket médio do cliente, portanto eu já consigo perceber o valor de tratores versus o valor de promotores. No NPS relacional também já tenho lá uma pergunta de intenção de permanência do cliente connosco, para conseguirmos perceber se, de facto, promotores pretendem continuar com o Else durante mais anos do que não promotores, mas a verdade é que ainda não disseminamos esta informação e ainda não agimos de forma consequente em relação a isso. Portanto, está nos nossos objetivos para este ano, 2026, conseguir fazer de facto este link para começarmos a provar a organização, sem ser por via teórica e de estudos externos, que para o Else, para a nossa realidade, trabalhar a satisfação do cliente tem um impacto direto no negócio, ok? Essa é aqui uma das missões que nós temos agora para os próximos meses. Então, se calhar, fazendo um bocadinho esta ponte, o que é que podes partilhar da visão de futuro, dos desafios de futuro? Porque ou seja, gerir a experiência não é um projeto que termina, não é? Há sempre uma continuidade. Claro. Tivemos os desafios de inteligência artificial que mudou, nossa, se olhássemos há um ano atrás versus agora. Portanto, há várias coisas que vão mudando e é preciso adaptar a gestão da experiência a essas novas realidades. O que é que tu vês como futuro, como próximos passos? Como é que tu vês o futuro da gestão da experiência? Então, olha, vou-te responder primeiro aqui com foco na estratégia de Voice of Customer, mas nós temos outras iniciativas em paralelo que também posso referir. Aqui com base na estratégia de VOC, o que é que nós queremos? A nossa missão durante uma série de tempo, a nossa missão não, a nossa ambição, e eu repeti muitas vezes esta frase, era nós conseguirmos ouvir todos os clientes de todos os negócios, near real time e em contexto da sua experiência. E nós em 2025 conseguimos isso, ou seja, eu estou a ouvir praticamente, estou a ouvir os clientes de todos os negócios, consigo tentar enviar-lhes surveys no dia a seguir, tenho isto tudo automatizado e, portanto, missão cumprida. E, portanto, o que é que vem a seguir? E o exercício que nós fizemos no final do ano passado foi exatamente esse, qual é que é agora a nossa próxima ambição, não é? Qual é que é aqui o next level? E a verdade é que nós estamos muito assentes naquilo que são questionários e sabemos que esse não é o futuro. Portanto, nós queremos evoluir para um programa de Voice of Customer omnicanal, onde eu consigo integrar mais fontes de feedback para além daquilo que é o feedback que eu recolho com base em questionários. Nós ainda não estamos a sentir os efeitos desta fadiga de questionários, apesar de a grande maioria das pessoas não gosta de responder a questionários, sabemos que as taxas de resposta são baixas, mas os estudos dizem-nos que se prevê que de facto comece a existir uma fadiga cada vez maior e que os clientes deixem de responder. Nós ainda não estamos a sentir isso, portanto nós ainda estamos aqui a beneficiar de taxas de resposta que aumentam fruto
do que eu acabei de referir, da implementação da ferramenta e da alteração de metodologia, mas nós queremos estar preparados para o futuro, porque o sucesso de hoje não nos garante que para o ano e nos anos seguintes isso se mantenha. Então, o que nós estamos a pensar é como é que eu consigo incorporar feedback que me chega diariamente ao apoio ao cliente. Como é que eu incorporo feedback de reclamações? Como é que eu incorporo feedback que me chega através das redes sociais? E, portanto, é um bocadinho esta gestão mais holística do feedback que nós agora queremos evoluir. Para além disso, queremos também pensar em testar novas formas de enviar. Nós fazemos envios por SMS e por e-mail, porque não testar, fazer envios por WhatsApp? Nós temos atualmente questionários que são standard de um ponto de vista visual, porque é que eu não os torno mais apelativos para que a própria experiência de responder a um questionário da UEL seja diferenciadora, seja mais interativa, mais fun, e portanto é um bocadinho neste sentido que nós estamos agora a trabalhar. Para além disso, e uma coisa mais de curto prazo, mas que eu acho que nos vai agregar muito valor, é nós tirarmos mais partido da informação qualitativa que os clientes nos deixam. Ou seja, aquela perguntinha final que eu referia no início para os clientes deixarem uma sugestão de melhoria, é um campo aberto, não é? E que sem inteligência artificial é muito difícil de nós conseguirmos ler tudo, digerir, perceber quais são os principais tópicos. E agora este ano nós queremos começar então com base em inteligência artificial, com base numa funcionalidade default de Qualtrics, nós conseguirmos então tirar partido dessa informação, digerir a informação que lá está, e perceber, porque é muito rico, ou seja, os questionários, nós vamos lendo os questionários e sai de lá informação muito rica. Eu até vos posso dizer que nós fazemos uma coisa com esta informação e que eu acho que quando conseguirmos digeri-la vai ser muito melhor, que é, nós partilhamos, nestas partilhas mensais que fazemos, temos uma visão executiva, mas depois temos uma visão por negócio. E uma das coisas que nós fazemos é, nós temos um mural de aprendizagem, onde colocamos algumas quotes de clientes que tiveram uma má experiência. São poucas, mas ajudam a empatizar com o cliente e não é só um número, é alguém que me está a dizer como é que se sentiu naquele momento. E depois temos um mural de elogios. Aliás, a ordem até ao contrário, primeiro são os elogios e depois é a aprendizagem. E nos elogios é espetacular, porque nós sentimos ali, nós e principalmente as equipas que são client-facing, que sentem ali o reconhecimento do trabalho delas. Muitas vezes os nossos clientes acabam por referir o nome da pessoa que as atendeu, agradecem especificamente àquela pessoa. E nós também acreditamos nisto como uma ferramenta de motivação das equipas. Ou seja, não é só, nós tendemos a olhar e a valorizar mais os pontos de melhoria do que as coisas que fazemos bem, mas a verdade é que nós na UELS temos resultados de NPS muito satisfatórios, mesmo, em todos os negócios e, portanto, nós já fazemos muitas coisas muito bem. E também precisamos de valorizar o que fazemos de bem, de partilhar com as equipas que há uma série de coisas que estão a ser bem feitas e que não podem falhar, esse é o caminho, queremos continuar e, portanto, nós apostamos nisto. Quando tivermos agora esta forma de digerir informação, acho que vamos conseguir ainda mais fazer chegar às equipas esta voz do cliente um bocadinho mais humanizada, sem ser só com base em métricas, que eu acho que isso faz muita diferença. E agora, se calhar, agora consciente um bocadinho do tempo e para fecharmos, e se quiserem ir deixando as vossas perguntas, estejam à vontade, acho que escrevam, porque é isso, é uma das vantagens de estarmos aqui live no webinar, é poderem fazer as vossas perguntas, as vossas partilhas, se quiserem fazer aqui no chat ou no Q&A. Eu ia te perguntar assim um conselho, não é? Como temos aqui, nossa audiência são gestores de experiência, são pessoas que trabalham nesta área. Quais é que são os conselhos que tu darias a quem está a iniciar um processo destes, de gestão de experiência? Olha, acho que o principal conselho é comecem o mais cedo possível. Ou seja, se ainda não começaram, comecem. Mesmo sem ferramentas, mesmo sem nada de especial, comecem a ouvir os clientes porque rapidamente vos vão dar insights muito relevantes e acionáveis para melhorar o negócio. Portanto, eu já partilhei que nós começámos da forma mais rudimentar possível e eu não me arrependo nada, acho que foi uma aprendizagem incrível para chegarmos onde estamos hoje. Portanto, eu diria que o principal conselho é comecem o mais cedo possível a ouvir os clientes. Depois, se já começaram, acho que é ir fazendo o caminho.
E eu acredito que mesmo que o ótimo é inimigo do bom, e portanto só conseguimos começar agora com um touch point. Então vamos começar com esse. Ainda não conseguimos ir buscar, não temos todas as ligações feitas para ir buscar todos estes dados de contexto, esta embedded data que precisamos. Não faz mal. Começamos com os dados que conseguimos ter. E portanto é começar e ir fazendo o caminho com esta consciência de que vamos melhorando. Depois diria apesar desta lógica de começar pequenino, terem sempre uma visão de longo prazo, que é onde é que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, e definir um plano e um roadmap para lá chegar. Eu acho que um dos principais fatores de sucesso nosso foi ter o objetivo super claro e termos definido um roadmap muito, muito realista. E com a vossa ajuda nós conseguimos de facto cumprir, ou seja, eu acho que são raros os projetos onde nós dizemos, olha, eu ao longo de um ano vou fazer estas 20 coisas e vou entregar estas 20 coisas nestas datas. É muito raro nós conseguirmos fazer isto. E nós, o ano passado, convosco, nós conseguimos, nós não falhámos nenhuma deadline, ainda entregámos mais coisas do que tínhamos previsto no início do ano, portanto, foi espetacular. Excedemos ali as expectativas, mas por isso eu acredito mesmo que termos aqui objetivo claro e o roadmap é crucial. E depois é não desistir, vão surgir várias coisas, várias pedras no caminho, uma série de entropia, é ser perseverante. Acho que é isso. Se calhar, usando aqui um bocadinho este gancho que tu nos deste, eu vou fazer um desafio também aqui aos nossos participantes, porque uma das coisas que também é importante, e estamos sempre a dizer, e são coisas que nós, conversas que nós já tivemos, hum, gerir a experiência significa tomar decisões, significa que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, que há prioridades, há este roadmap. Eu acho que esta consciência é super importante, não é? Com a equipa que temos, com o orçamento que temos, eh, onde é que nós vamos querer ir, que caminho é que nós vamos querer ter, e é muito importante essa criação desse roadmap, dessa consciência do nosso caminho, porque se queremos também fazer tudo, ao início estamos, se calhar, a atrapalhar-nos e não estamos a realmente a criar um programa e a gerir de forma consciente a nossa gestão. Por isso, é muito importante que nós também tenhamos a compreensão de qual é a nossa maturidade, ou seja, onde é que nós estamos agora, como é que vamos fazer evoluir a nossa maturidade no futuro, e por isso, na ISO, nós criámos uma ferramenta que é um self-assessment, um, que eu vou agora aqui partilhar com vocês aqui a apresentação do slide. Vou aqui aproveitar para partilhar com vocês. Conseguem ver o meu ecrã? Perfeito. Então, um, desafiamos a responderem aqui ao self-assessment. Eu vou também aqui deixar o link. A ideia é como percebermos um bocadinho nos vários elementos que compõem, isto é baseado no framework da ISO, nos vários elementos que compõem o framework da ISO, perceber qual é o nosso nível de maturidade, um bocadinho com o que a Giovanna falou, a nível de governance. Qual é o nosso nível de maturidade a nível de medição? Qual é o nosso nível de maturidade a nível de sistemas e tecnologia, de cultura, de economics, da marca, das interações, da relação com o cliente, da nossa estratégia? Porque ao percebermos, são apenas 10 perguntas, nós percebemos qual é o nosso nível de maturidade nas diferentes pecinhas do puzzle que compõem a gestão da experiência, vai nos permitir também estabelecer um roadmap e um caminho mais direcionado na gestão da experiência do cliente. Por isso, dou-vos aqui o desafio. Eu vou também deixar-vos aqui o link. Isto aqui, deixa só, para eu conseguir ao mesmo tempo ter aqui o chat e o link ativo. Só um bocadinho, vou fazer aqui uma coisa que se calhar não se devia fazer, mas que é rapidamente. Aqui, voltar, fecheiro, a visualização. Ai, espera, ver. Aqui, perfeito. Vou deixar aqui também no chat o link, vocês podem clicar. E deixava agora um bocadinho de espaço também aberto para perguntas, para dúvidas, para questões. Claro que te agradeço imenso, Yamanda, teres disposto e feito esta partilha, porque abrirmos a nossa casa nem sempre é fácil, não é? Mas acho que contribuímos muito para o próprio ecossistema da gestão da experiência. Claro, Todos claro que nós sim. partilharmos um bocadinho, também vejo que estava aqui.
a Maria Berneia da CUF, que também partilhou no webinar anterior qual é que foi as suas que eu histórias. ouvi, E acho sim, que que eu também acho é interessante super porque, útil, porque portanto, são úteis sim, perceber que não estamos a fazer um caminho sozinhos, que há dores que são transversais, e isso acho que também é importante. Portanto, também sigam a Yolanda no LinkedIn, também acredito que estás disposta a conversar, a partilhar as tuas dores e sem a fazer dúvida. uma comunidade, Sim, que acho sim, sim, sim. que é super relevante. Por isso, não sei se temos alguma questão. Temos aqui. Está aqui uma dúvida. Não recebeu o link. Está aqui a. Pode fazer aqui, Isabel. Pode fazer aqui no anfitrião. Pois. Porque acho que não partilhaste para todas as pessoas. Já partilhei para todas as Isso, pessoas aqui. agora é que está. Sim, estava aqui o QR Code, também pode ser o link. Mas sim, só partilhei com os posts antes. Mas agora sim, obrigada. Não sei se têm dúvidas, alguma questão, alguma coisa que queiram partilhar. A Maria está aqui a dizer que estou de ouvir a Yolanda e saber que não estamos sós no caminho. Acho que isso é mesmo muito importante, porque também fazendo aqui relendo aqui um bocadinho, também estive a acompanhar o projeto da CUF, portanto conheço bem as duas histórias e sei que muitas vezes as dores são semelhantes com vertentes um bocadinho diferentes, mas é isso, não estão só a fazer o caminho e há coisas, conquistas que também são aprendizagens, não é? Quem vai começar o caminho agora também vai Sim, ganhar por perceber algumas aprendizagens que vocês, por terem começado inicialmente, sofreram a dor do caminho, não é? Mas também é muito, muito interessante porque produz resultados e produz melhorias na experiência de cliente. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Se não, fechamos aqui, não te roubamos mais tempo e fechamos. Está aqui uma dúvida. Vou só aqui. sim, Como convencer a equipa de que há necessidade de parar realmente e começar a ouvir? Equipas pequenas, com budget apertado, há necessidade de sair da função de executante e na realidade, ouvir de facto. Como é que, com uma equipa pequena, não é? Nós sim. conseguimos fazer isso, conseguimos mostrar a importância. Sim, olha, eu acho que é um desafio, é um desafio grande e como eu estava a partilhar, eu cheguei ao Elsie estava sozinha. Depois estive durante muito tempo só com uma pessoa, mas quando lá fizemos o primeiro questionário eu estava sozinha na equipa e, portanto, equipas pequenas, uma equipa muito pequena, que era eu, com muito pouco budget ou sem budget. Portanto, eu conheço bem essa realidade. Não conhecendo aqui especificamente o contexto da Cristina, desculpa, eu não Diana, estava aqui a ver, Diana. da Diana, mas eu diria que é isso, é mesmo pensar pequeno e começar pequeno. Portanto, não há orçamento, é pensar que ferramentas sem custo é que eu tenho à minha disposição. No nosso caso, nós tínhamos o Microsoft Forms, mas no limite existe um Google Forms. Como é que eu posso pedir alocação de algum tempo de algumas pessoas que eu preciso para me fazerem algumas coisas, seja de uma equipa da IT, seja de uma equipa de Analytics, para conseguir aqui a base de dados. E acho que é eu começar pequenino, mas conseguir mostrar que traz valor. No nosso caso foi isso que nós fizemos, foi de facto mostrar que trazia algum tipo de valor, não foi logo, mas com algum tempo, com alguma consistência, depois rapidamente começaram aqui a surgir os curiosos, como eu dizia no início, e a coisa foi evoluindo. Portanto, eu diria que é um bocadinho por aí. Eventualmente também partilhar algum tipo de conhecimento externo também funciona bem, ou seja, benchmark, reports, etc. Estarmos aqui um bocadinho em cima das tendências do que as outras empresas estão a fazer na concorrência, mas não só, também é algo que muitas vezes funciona como um bom argumento internamente quando nós precisamos de mostrar que faz sentido seguir aquele caminho, mostrar que outros já estão a seguir esse caminho e com resultados bons. E ter um roadmap e começar a criar este plano, não é? O que é que eu, com a minha Sim. equipe, consigo fazer? Quais é que são os meus objetivos? Como é que eu vou demonstrar valor? Espero que tenhamos respondido à tua pergunta, Diana.
Não sei se mais. Ups, obrigada, está aqui a agradecer. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Vamos só esperar aqui um bocadinho. Se não, resta-nos agradecer. Resta-nos agradecer, Yolanda. Oi, está aqui. Obrigada, estão aqui a agradecer. Resta-nos agradecer Obrigada. pelo tempo. E isto é daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio, estamos aqui a falar destes desafios, como é que conseguimos demonstrar o valor, como é Sim. que enfrentámos a inteligência artificial, como é que tornámos os questionários mais atrativos, os novos desafios que surjam. E espero convidar-te daqui a um ano e meio para poderes apresentar a evolução Combinado. e as costas Desafio da aceito. evolução da gestão de experiência do cliente. E convidamos daqui, estamos a criar os novos casos com outros clientes e, portanto, convidamos, estejam atentos, porque em breve vamos também apresentar outros casos. Para nós é mesmo, na ISA, é mesmo importante trazermos esta voz de quem no dia a dia está a gerir a experiência do cliente e criar esta comunidade. Obrigada, Yolanda. Muito obrigada. Obrigada, Susana, e Tchau, obrigada a tchau. quem esteve aqui connosco a assistir. Obrigada. Adeus. Boa tarde. Com licença.